Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. O diretor financeiro da organização Trump, Alan Eiselberg, entregou-se esta quinta-feira às autoridades de Nova Iorque, horas antes de ser formalmente indiciado por crimes fiscais. Eiselberg, que trabalha para a empresa do ex-presidente dos Estados Unidos há décadas e é uma figura-chave na organização, é acusado de fraude fiscal no valor de 1,75 milhões de dólares. Os promotores de Nova Iorque acusaram a Trump Organization, a Trump Payroll Corporation e o seu diretor financeiro de 15 crimes relacionados com evasão fiscal ocorridos desde 2005. Os delegados do Ministério Público no tribunal referiram que as acusações incluem esquemas de fraude, conspiração, fraude fiscal criminal e falsificação de registros comerciais. Embora o ex-presidente Donald Trump tenha enfrentado várias investigações federais e estatais durante a sua administração, a acusação do promotor distrital é a primeira a acusar a sua empresa, a organização Trump, por conduta que ocorreu quando ele a presidia. Entre os acusados encontram-se Alan Eiselberg, o diretor financeiro da Trump Organization, que hoje de manhã se apresentou no gabinete do promotor público antes que as acusações fossem reveladas. A acusação alega que Eisenberg omitiu cerca de 1,76 milhões de dólares em impostos no período desde 2005 até 2013 e que escondeu por anos que era residente na cidade de Nova Iorque, evitando assim pagar imposto de renda municipal. De acordo com a acusação, a empresa de Trump pagou a renda, os serviços públicos e despesas em que o apartamento de Eisenberg na Riverside Boulevard e a sua esposa ocuparam. A acusação diz que a empresa reduziu o valor da compensação direta para contabilizar as despesas que estava a pagar. A empresa não reteve imposto de renda sobre a compensação indireta e o Eisenberg informou apenas a sua compensação direta na sua declaração fiscal, de acordo com a acusação. Entre 2005 e junho de 2021, os promotores públicos disseram que o Eisenberg recebeu uma compensação indireta como funcionário da Trump Organization, no valor de 1,76 milhões de dólares. Nesse período, os promotores referiram que o acusado evitou assim aproximadamente 560 mil dólares em impostos federais, cerca de 107 mil dólares em impostos do Estado e aproximadamente 239 mil dólares em impostos na cidade de Nova Iorque. Falsamente, também reivindicou que recebeu aproximadamente 95 mil dólares em restituições de impostos federais e aproximadamente 39 mil dólares em restituições de impostos estatais, a que não tinha direito. Hoje o presidente Joe Biden deslocou-se a Miami para oferecer algum consolo aos familiares das vítimas do desabamento. Os trabalhos de busca e salvamento nas ruínas do edifício que colapsou foram suspensos e agora já retomados. As autoridades receiam que a estrutura que se mantém em pé também venha a ceder. Os trabalhadores relataram sons de deslocações dentro da secção de 12 andares. O local foi evacuado por precaução. Morreram pelo menos 18 pessoas quando parte do edifício ruiu na semana passada. Há 145 desaparecidos. O presidente norte-americano Joe Biden declarou hoje que o governo federal assumirá a despesa que o estado da Flórida e o condado de Miami-Dade fizeram para atender à situação criada pelo desabamento de um edifício de apartamentos em Surfside. E o Departamento de Polícia de Newark pede-nos para passarmos a foto de um suspeito, autor de um assalto à mão armada aqui no bloco 200 da Chestnut Street, na passada terça-feira pelas 6 da tarde. Eram 6 da tarde quando este suspeito se dirigiu a uma senhora e roubou a carteira
pondo-se imediatamente em fuga. Qualquer informação sobre esta pessoa deverá ser comunicada ao Departamento de Polícia de Newark através do número de telefone 1877-695-8477. Donald Rumsfeld, antigo secretário de Defesa dos Estados Unidos e braço direito do presidente George W. Bush, morreu aos 88 anos. O norte-americano foi secretário da Defesa dos Estados Unidos entre 2001 e 2006, sendo considerado um dos mentores da guerra do Iraque e do Afeganistão. Morreu Donald Rumsfeld aos 88 anos, na sua casa no Novo México, um anúncio feito pela família que não adiantou a causa da morte. Rumsfeld foi secretário da Defesa na administração de George W. Bush, de 2001 a 2006, à altura em que dirigiu as operações de guerra no Afeganistão e no Iraque. Tinha já exercido o mesmo cargo entre 75 e 76, sob as ordens de Gerald Ford. Foi secretário da Defesa. Aqui nos Estados Unidos, o uso de máscara sempre foi alvo de polémica. Agora, com a disseminação da variante Delta, a Organização Mundial de Saúde já aconselhou o seu uso, mesmo que as pessoas já estejam totalmente vacinadas. Em estados como Los Angeles, na Califórnia, esta norma foi seguida como recomendação, mas o mesmo não se pode dizer do estado vizinho de Nova Iorque. A utilização de máscara foi classificada como uma das medidas de saúde pública mais controversas dos Estados Unidos. Agora, com uma nova variante do coronavírus a espalhar-se rapidamente pelo globo, as máscaras são novamente o foco sobre o percurso da pandemia e as restrições necessárias para a manter controlada. As novas preocupações seguem com o crescimento da variante Delta, uma das mais contagiosas e que é responsável por 1 em cada 4 infecções nos Estados Unidos. Em maio, as autoridades federais de saúde anunciaram que as pessoas totalmente vacinadas não teriam que utilizar máscara. Contudo, e com a forte disseminação da variante Delta, a Organização Mundial da Saúde reiterou na semana passada que a máscara deve voltar a ser utilizada por todos os cidadãos, incluindo os que estão totalmente vacinados, e que ainda deve ser mantida a distância de segurança. Na passada segunda-feira, as autoridades de saúde do Condado de Los Angeles seguiram já o exemplo e recomendaram a sua utilização em todos os espaços públicos. Contudo, e no caso de Nova Iorque, o Mayor de Blasio espera não voltar a rever os requisitos para a utilização de máscara, numa altura em que aproximadamente 23% dos novos casos de coronavírus no estado têm origem na variante Delta. E convém referir que o aumento de casos na Europa é já uma realidade, para além de Portugal, que se encontra já no vermelho, como iremos debater dentro de momentos, também outros países na Europa estão a ver um aumento significativo do número de casos. Aqui nos Estados Unidos esse aumento ainda não se verifica, mas muitos dos luso-americanos estão a planear ir a Portugal e por isso mesmo em Portugal é obrigatório o uso de máscara mesmo em espaços exteriores até ao dia 30 de setembro. Esta recomendação da Organização Mundial de Saúde é extremamente importante e deve ser levada à risca. Mesmo aqui, se estamos todos completamente vacinados, o uso de máscara continua a ser recomendável. Em Portugal, registaram cerca de 2.500 novos casos de infecção. O número de internamentos em enfermaria voltou a subir. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 5 mortes e 2.449 casos de Covid-19. Nos hospitais, registra-se uma nova subida do número de internamentos em enfermaria. São agora 509, mais 5 do que ontem. Contudo, registra-se uma descida do número de infectados em unidades de cuidados intensivos. São hoje 113, menos 7 do que na quarta-feira. Lisboa e Val do Tejo registrou 1.339 novos casos e 4 mortes. O Norte contabilizou 566 infectados e uma vítima mortal. O Centro conta com mais 235 contágios. No Alentejo, somaram-se mais 53 casos e no Algarve 217. Nos arquipélagos, na Madeira foram diagnosticados 16 casos de Covid-19 e nos Açores houve mais 23 positivos. Neste momento, encontram-se infectadas com o novo coronavírus no nosso país cerca de 35 mil pessoas.
São agora 19 concelhos, a maioria na área metropolitana de Lisboa, que se encontram em um risco muito elevado de infecção. Nestes concelhos, para além da regressão no desconfinamento, existirá já a partir de amanhã um recolher obrigatório às 11 da noite. No momento em que o número de novos casos de Covid-19 continua a subir no país e, sobretudo, na área metropolitana de Lisboa, o Conselho de Ministros adotou hoje uma nova medida para tentar conter a pandemia. O Governo decidiu que nos concelhos de risco elevado ou muito elevado, ou seja, nos concelhos que têm 2 vezes 120 de incidência, ou 2 vezes 240, 2 vezes 120 de incidência, passará a existir uma limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas nestes concelhos. Este recolher obrigatório a partir das 11 da noite entra em vigor já amanhã nos concelhos em risco máximo, para além do recuo no desconfinamento. Na semana passada eram apenas 3, Lisboa, Albufeira e Sesimbra, aos quais agora se juntam outros 16. Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sintra e Sobral de Montagraço. Nesta situação estão ainda Constância, Loulé, Mira e Olhão. Mariana Vieira da Silva esclareceu que esta medida de limitação de circulação não tem exceções, mesmo para quem apresente testes Covid negativos ou para pessoas vacinadas. A medida de restrições à circulação não tem nenhuma exceção da natureza daquela que identificou, relacionada com os testes ou com o certificado de vacinação. É uma medida de procura de redução de ajuntamentos e não uma medida relacionada com a possibilidade de haver testes e de vacinação. Quando nós olhamos para os dados que eu aqui apresentei, vemos uma prevalência muito significativa nas idades mais jovens e da informação da saúde pública. Sabemos que há muitos casos relacionados com festas e ajuntamentos alargados e é uma tentativa de procura de limitação dessa realidade. O cerco sanitário à área metropolitana de Lisboa, imposto nos 2 últimos fins de semana, mantém-se neste, devido à elevada incidência pandémica que, aparentemente, ainda continua em fase de crescimento. O certificado digital de vacinação entrou hoje em vigor em Portugal. Com 1 milhão de certificados já emitidos, estes visam facilitar a circulação na União Europeia e no nosso país. Também permite o acesso a eventos culturais, desportivos e familiares. O Certificado Digital Europeu de Vacinação contra a Covid-19 já entrou em vigor hoje, tendo sido já emitidos mais de 1 milhão em Portugal. Estes certificados começaram a ser emitidos a 16 de junho e desde então até ao final desta terça-feira já foram disponibilizados mais de 1 milhão de comprovativos que o portador já foi vacinado contra a Covid-19, efetuou um teste com resultado negativo ou já recuperou da doença. Na sequência do acordo dos Estados-membros para facilitar a livre circulação dos cidadãos na União Europeia de forma segura durante a pandemia, o documento em Portugal poderá ter ainda outras funcionalidades. O governo de António Costa prevê que possa ser utilizado em matérias de tráfego aéreo ou marítimo, de circulação em território nacional e ainda de acessos a eventos de natureza cultural, desportiva, corporativa ou familiar. Os imigrantes portugueses a residir, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, que já estejam vacinados, também têm acesso a este certificado digital de vacinação europeu. Para isso, basta que, quando cheguem a Portugal, se dirijam ao centro de saúde da área de residência e peçam um teste de anticorpos. Após receber o resultado do mesmo, ser-lhe-á entregue um código que poderá redimir no site da Direção-Geral de Saúde e depois, então, sim, ter acesso a esse certificado digital de vacinação europeu que lhe permitirá andar sem qualquer tipo de restrição por Portugal e na União Europeia. Ricardo Pereira, a partir de Lisboa, para a SBT Television. Excelente trabalho do Ricardo Pereira a explicar como é que nós, imigrantes, em viagem por Portugal, podemos ter acesso também a esse certificado digital para podermos usufruir das vantagens e benefícios a eles unidos. A propagação da variante Delta está a alastrar-se por toda a Europa e levou inclusive a Alemanha a bloquear viagens para Portugal. Ainda assim, há esperança no sonho americano.
A retoma total do turismo em Portugal só deverá acontecer em 2023, indica um barómetro do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo citado pela agência Lusa. A rápida propagação da variante Delta veio bloquear muitos turistas e mesmo com o certificado digital Covid da União Europeia, a Alemanha travou as viagens para Portugal, embora agora admita rever essas restrições se as vacinas se provarem eficazes contra as variantes. Na Grécia, onde o turismo representa 1/5 do PIB, a preocupação com as novas variantes do SARS-CoV-2 levou o Banco Central a baixar as previsões económicas do turismo para menos de metade dos resultados pré-pandemia. A estimativa de receita no turismo era de 50% face a 2019, agora passou a 40%, um pesadelo para quem vive do turismo. Mesmo em Espanha, onde o otimismo se mantém e a estimativa de turistas para este ano até subiu de 42 para 45 milhões, cerca de 54% dos visitantes registados em 2019. Outro foco de otimismo para o turismo europeu é o apetite dos americanos para cruzarem o Atlântico este ano após longos meses privados de viagens. A companhia United Airlines revelou inclusive que as reservas deste verão para o sul da Europa já excederam as de 2019. Mas um novo estudo da McKinsey revela um cenário mais negro que o IPDT e prevê a total recuperação do turismo apenas em 2024 ou 2025. E no Canadá, moradores da cidade de Lytton foram hoje evacuados devido a um incêndio que se alastrou rapidamente devido aos fortes ventos. A onda de calor, que atinge a costa oeste da América do Norte, já provocou 486 vítimas mortais só na zona de British Columbia. Um incêndio florestal queimou 90% da pequena cidade de Lytton, no Canadá, que registrou a temperatura mais alta de sempre, com os termómetros a atingirem os 121,3 graus Fahrenheit. A cidade de Lytton, localizada na região de British Columbia, perdeu a maioria da sua infraestrutura logo após a ordem de evacuação. O incêndio propagou-se em pouco mais de 15 minutos, levando pânico à pequena cidade e aos seus habitantes. Só nesta área, em 5 dias, foram contabilizadas 486 mortes relacionadas com o calor extremo, que, quando comparado com a média dos tempos normais, de 165, triplica esse valor. Nos últimos 5 anos, somente 5 pessoas tinham perecido devido às altas temperaturas, onde muitas das vítimas viviam sozinhas e em casas sem ventilação. As temperaturas têm diminuído nas áreas costeiras do Canadá, mas a preocupação mantém-se no interior do país, estando agora concentradas nas regiões de Alberta e Manitoba. Um incêndio de grandes proporções na Califórnia obrigou à retirada de 8.000 pessoas e já consumiu uma área de 8.000 hectares. O incêndio no norte do estado já consumiu, como referimos, 8.000 hectares, obrigou à retirada de 8.000 pessoas que residem nas imediações. As chamas estão a ser combatidas por mais de 900 bombeiros e o incêndio está 19% controlado, segundo o último boletim do Departamento de Proteção contra Incêndios na Califórnia. O incêndio, apelidado como Lava Fire, teve início devido a um raio no condado de Siskiyou, perto da fronteira com o estado de Oregon, noticiou a agência Hess. Embora já tenha iniciado a temporada de incêndios na Califórnia, que normalmente começa em julho, a atual onda de calor extremo que atinge a costa oeste dos Estados Unidos criou condições para que vários incêndios tenham ganho grandes dimensões nos últimos dias. A Califórnia viveu em 2020 o pior ano da sua história em número de incêndios e área ardida, quando foram consumidos cerca de 1,6 milhões de hectares. Depois de nos ter elucidado sobre o papel do Conselho das Comunidades, o conselheiro Paulo Martins explica-nos hoje o que é, em que moldes vai ser realizado o voto eletrónico nas próximas eleições para o Conselho das Comunidades. A questão do voto eletrónico é uma proposta que a Comissão Temática da Participação Cívica e Política e Assuntos Consulares tem desenvolvido já desde 2017. Em 2017, nós fizemos um evento na Assembleia da República com 3 empresas que apresentaram, portanto, uma modalidade, uma aplicação que poderia ser desenvolvida para o voto eletrónico para as eleições. Aquilo que nós pretendíamos nesse encontro foi que provar que
a questão do voto eletrónico não era uma questão técnica, era uma questão de vontade política, porque foi mostrado ali que o voto pode ser seguro, o voto pode ser isento e, portanto, e não tão dispendioso. Só para fazer uma comparação, nessa altura tínhamos também um convidado do Ministério da Administração Interna que tinha feito um projeto para o voto eletrónico, neste caso presencial, que foi o projeto que foi feito em Évora pelas legislativas, mas esse projeto envolvia uma logística muito grande e era bastante dispendioso. Seriam quase investidos 60 milhões de euros para que esse projeto pudesse ter material informático em todas as mesas, treino para todas as pessoas, portanto, era uma logística enorme. Enquanto que o voto eletrónico descentralizado, que é aquilo que realmente estava-se a propor, era uma aplicação que poderia custar entre 120 a 150 mil euros. Portanto, uma diferença muito grande. E, no fundo, o que se tem vindo a desenvolver desde 2017 é esta questão política. E, portanto, cada vez que nos deslocamos a Portugal, temos tido reuniões com os grupos parlamentares, com as primeiras comissões, a segunda comissão dos negócios estrangeiros, propondo sempre esta questão do voto eletrónico e, no fundo, o Sr. Presidente da República, ultimamente, veio também, nas últimas eleições, puxar um pouco para que o voto eletrónico pudesse, ou a modalidade de voto postal, pudesse ser mais desenvolvido e, portanto, que todos os portugueses possam ter a possibilidade de ter instrumentos para poderem votar com mais facilidade. Porque nós sabemos que nas comunidades a distância é um grande fator para a abstenção. E isso poderá acontecer nas próximas eleições do Conselho das Comunidades, ainda não está definido, e também por isso é que as eleições para o Conselho das Comunidades têm sido avançando, porque de momento resolveu-se, portanto, adaptar esta modalidade de voto também para o Conselho das Comunidades. E quando falo do voto eletrónico, quero que as pessoas percebam que nós não estamos a eliminar as outras modalidades de voto. Portanto, o que nós queremos é que as 3 modalidades de voto estejam em vigor. Paulo Martins, em Boston, e de Massachusetts para Connecticut, um estado que aprovou hoje mais de uma centena de leis, entre elas a legalização de marihuana no estado e regras em relação aos jogos estipuladas entre as tribos índias e o estado. O nosso correspondente Fernando Rosa dá-nos os detalhes, lançando também um olhar sobre o processo de vacinação no estado. Sim, primeiro de tudo, boa noite para todo o nosso vasto auditório. Connecticut está em transformação nesta mesma altura. Portanto, cerca de 100 leis vão entrar em efeito a partir do dia 1 de julho, algumas com grande impacto, outras simplesmente clarificando várias das tendências que aqui existem. Em primeiro lugar, a questão do Covid, o governador continua ativamente a tentar desesperadamente vacinar o máximo de pessoas. Hoje em dia, todas as pessoas que vivem neste estado podem já ser vacinadas, a maioria está vacinada e continua essa questão. Espera-se que este verão as pessoas continuem não só a aceitar as vacinas como aquelas que não as querem tomar, não influenciar os outros que as devem tomar. Vai ser um verão quente, aliás, estes últimos 3 ou 4 dias tem sido quentíssimo em dia. No entanto, as pessoas devem, acima de tudo, planear essa questão da Covid, do espaço social, todavia, e em espaços fechados continuam a pedir o uso de máscaras, apesar de não ser mandatório. No entanto, para todos os estudantes, as máscaras continuam a ser mandatórias e, portanto, esperamos que em setembro tudo volta a uma normalidade que é uma normalidade completamente diferente daquela que existia. Quanto ao respeito, uma das grandes leis que tem sido debatida aqui neste Estado é a questão dos direitos às certidões de nascimento. Durante anos, os filhos, as pessoas que foram adotadas não tinham a possibilidade de conseguir informação sobre os pais originais, os pais de nascimento. No entanto, esta lei passou
que lhe dá essa possibilidade de terem acesso. E a grande parte deles é basicamente para saber a sua parte biológica, a sua parte médica e em casos para razões de saúde. Há volta de 38 mil pessoas no estado de Connecticut que poderão beneficiar disso. Há também a questão da lei da privacidade, daqueles casos de adopção dos 50, 60 e 70, mas creio que isso pode ser resolvido. E a questão é, acima de tudo, que as pessoas querem e precisam dessa mesma informação para as várias questões que têm na saúde e como é que planear e como é que, acima de tudo, podem fazer tratamento. A questão da lei da marijuana é importante fazer-se, que a partir de agora a marijuana passou a ser legal no estado de Connecticut, a pessoa pode levar consigo essa marijuana, 1,5 onças, no entanto, dentro do carro pode levar até 5 onças, mas tem que estar fechada ou na gaveta ou no porta-bagagens. A minha sugestão é, se vai conduzir, por favor, não fume a sua marijuana, porque pode-lhe criar imensos problemas. Há vários locais onde pode fumar, se pode fumar cigarros, pode também, a partir de agora, fumar a sua marijuana. E essas são algumas das alterações que vão ter lugar em Connecticut. Há também uma das questões que será importante, que é a questão do tratamento e informação sobre aquelas pessoas que vivem em casas de repouso. Haverá mais facilidade de falar com os familiares através da internet e se vir em Connecticut, não sei bem, precisará de alguma coisa dela, mas se tem licença de pistola, pode também agora ter licença de taser. Essa é uma das questões. Na questão da última nota, em currículo escolar, vai ser mandatório aprender sobre a história afro-americana, preta e castanha, e assim como a história porto-riquenha. Com essas notas, aqui lhes deixo um sumário das 100 leis que vão entrar em efeito em Connecticut a partir de hoje. Fernando Rosa com a atualidade de Connecticut. E nós agora vamos até aqui, a New Jersey, onde 22 anos depois, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Elizabeth, vai organizar um passeio a Israel e à Terra Santa no próximo mês de outubro. Ontem foram apresentados os últimos detalhes na presença do embaixador de Israel e do vice-presidente da Companhia Aérea Israelita. No dia 17 de setembro vai realizar-se o coquetel de apresentação final. A Lídia Maio e a representante da Francine Travel deram-nos todos os detalhes. Começamos a organizar esta viagem em 2019. Tivemos muita adesão, muitas pessoas querem ir, então temos 100 pessoas, 2 autocarros. Era só para ser o Padre Nuno, que é da nossa paróquia, mas como houve tanto interesse, o Padre Ézio ofereceu-se para acompanhar-nos nesta viagem, então temos 2 autocarros e, como disseste, era suposto ser o ano passado, mas a pandemia teve outras ideias e vai ser este ano em outubro, se Deus quiser. Logisticamente, um projeto destes envolve muitos meios humanos, financeiros. Como é que foi pôr tudo em perspectiva, adiar durante um ano e voltar ainda com mais força? Olha, nós estamos aprendendo a trabalhar de novo devido à pandemia. Mas o que faz a diferença, eu tenho 25 anos de empresa, trabalho com Israel há muitos anos. Hoje à noite, nossos convidados aqui é o ministro do Turismo, vice-presidente da companhia aérea, embaixador de Israel. Então, com o respaldo de volta que nós temos na empresa, é muito importante. Faz que a gente dê segurança às pessoas que vão conosco, que as pessoas não ficam preocupadas em ir para Israel. Tivemos guerras em Israel, tivemos pandemia em Israel. Então, esse coquetel hoje é para confirmar que a nossa viagem está segura para outubro. E ainda nem é um coquetel ainda, que vai ser em setembro, né, Lídia? Isso aqui é só uma confirmação que nós vamos. E algumas perguntas que as pessoas tiverem hoje à noite vão ser respondidas aqui. Se bem que temos o coquetel em setembro, mas vai ser uma semana em Israel cheia, vão visitar sítios emblemáticos. Dá-nos um overview daquilo que vai acontecer. Eu passaria aqui a tarde toda, porque eu amo Israel. Nós vamos a Jerusalém, nós vamos a Sea of Galileia, nós temos um dia de spa no Mar Morto. Vamos para Massada, vamos passar uma noite em Tel Aviv. Então,
nossa viagem está cheia de coisas maravilhosas e muitas surpresas. Lídia, dinamizar e chamar a comunidade para um projeto esse não foi difícil, porque a procura foi enorme. Tu, há 22 anos, também estiveste envolvida no projeto. Como é que é, 2 décadas depois, voltar a ver a comunidade unida num ideal, num retorno à Terra Santa, que toda a gente aspira um dia a visitar? Foi fantástico, porque, como digo, há 22 anos também levamos 100 pessoas, novamente este ano, e temos lista de espera, e já estamos a planear outras aventuras para o ano, se Deus quiser, mas tem sido, as pessoas estão mesmo satisfeitas, querem mesmo ir, e apesar de estar ainda com aquele receio, sempre a perguntar, e vamos ir, não vamos ir? Vamos ir, se Deus quiser, porque eu acho que as pessoas também estamos a precisar. Só você teve a segurança de ir, a gente pede um depósito, você vai pagando pouco a pouco. E as pessoas que desistiram, isso é muito importante até tocar nisso. A gente deu um reembolso fully, né? A gente não cobrou penalidade, conseguimos negociar isso com as companhias aéreas, com a operadora em Israel, para que ninguém perdesse o dinheiro. Conseguimos proteger com outras pessoas. Como a Lídia mesmo falou, as pessoas estão muito procurando para Israel. Se tem algum lugar que as pessoas querem ir, Israel com certeza é o lugar. O que é que vai acontecer aqui no dia 17 de setembro? Isso tem muitos segredos, tens que vir em setembro para ver, mas vamos, pronto, de facto é quando entregamos tudo para a viagem. Bilhetes, ratificamos que está tudo em ordem, há t-shirts para acompanhar, sacos, capas de mala, muitos porquês que a gente não quer entrar, que também é surpresa. Mas pronto, tem sido um prazer trabalhar com a Francines Travel. Quando esta viagem foi iniciada, eu já ando atrás do Padre Nuno há muito tempo, desde que ele veio para cá, porque é uma viagem que eu queria tornar a fazer e achava que estava na altura, porque já fizemos, como eu digo, há 22 anos como um senhor, e achei que estava na altura. E então começamos a procurar agências, não é? Obviamente, e o Padre Ézio, como é muito amigo do Padre Nuno, sugeriu a Francines Travel e tem sido um prazer trabalhar com a Francine. Uma excelente iniciativa da Igreja Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth, em colaboração com a Francine Travel aqui de Newark. Ainda em Elizabeth, o Port Deli on the Grill reabriu as suas portas depois do violento incêndio ocorrido no passado mês de abril. Agora, com nova localização, o estabelecimento quer, com a sua qualidade, conquistar um novo segmento de mercado. Depois de um violento incêndio que destruiu as suas anteriores instalações no passado mês de abril, o Port Deli on the Grill reabriu as suas portas, agora localizado na Orchard Street, também na cidade de Elizabeth. A cerimónia de grande abertura aconteceu no passado domingo e contou com a presença dos proprietários António Soares e esposa Gina e também do padre João Carlos Sousa, que conduziu a cerimónia religiosa. Foi derivado ao incêndio, pensámos em poderíamos regressar novamente a favor dos empregados também, que estavam desempregados, e já que foi um ano difícil, tentámos minimizar as coisas. Alugámos este novo estabelecimento e estamos satisfeitos com ele e regressámos ao ativo, que era o mais importante, era a gente regressar e satisfazer os nossos clientes que estão a regressar em força, e nós estamos felizes com o nosso trabalho também. O novo estabelecimento vai assim procurar também atingir outro segmento do mercado que predomina na área onde agora está localizado o Port Deli on the Grill. Sim, é uma perspectiva nova, é um novo mercado, sim. Estamos a tentar alcançar agora aqui estes clientes, que provavelmente virá dar mais força ao nosso negócio com satisfação, e ficamos muito satisfeitos com os novos clientes que viram aparecer. Com certeza. O restaurante está aberto 7 dias por semana e passa a dispor também de uma excelente área interior, e onde, uma vez mais, a coragem e a determinação são notas salientes. Talvez mais força de vencer, mais trabalho e mais coragem. Fortaleceu-nos a todos, todo este acidente que nos aconteceu, que ninguém não nos esperava tão pouco, mas bem nos dá mais força, mais coragem, bem nos fortalecer mais. Depois de 2 meses um bocado decepcionados, mas agora estamos mais fortes. Acho que estamos com mais experiência e mais fortes. O futuro pertence aos audazes e o Port Deli on the Grill traça agora um novo rumo, com força e determinação para vencer.
A luso-americana Gina Esteves, de 63 anos, faleceu no hospital universitário depois de ter sido atropelada na esquina da Chestnut Street com a Jefferson Street, aqui no Ironbound, em Newark, deixando uma comunidade de luto. A tragédia abateu-se uma vez mais sobre a comunidade portuguesa no Ironbound, em Newark. Na passada sexta-feira, Gina Esteves, de 69 anos, foi atropelada na esquina da Chestnut Street com a Jefferson Street, em pleno coração do bairro. Eram cerca das 4 da tarde, quando um táxi atropelou a vítima, que foi depois transportada para o hospital universitário. A gravidade do sofrimento levou com que viesse a falecer no dia seguinte, o sábado, dia 26. A polícia de Newark continua a investigar a ocorrência. Gina Esteves nasceu em Celurico da Beira, em Portugal, e veio para os Estados Unidos em 1963. Residia na Nichols Street, no coração do bairro. Tragédia no Ironbound. E agora vamos ao desporto. Fábio Cardoso foi hoje apresentado como reforço do Futebol Clube do Porto. O defesa português de 27 anos custou 2,2 milhões de euros e chega proveniente do Santa Clara. O Futebol Clube do Porto oficializou esta quinta-feira a contratação de Fábio Cardoso. O central de 27 anos deixa o Santa Clara e vai utilizar o mítico número 2 no Dragão. A operação custou ao Futebol Clube do Porto 2,2 milhões de euros pelo defesa que estava no último ano de contrato com o clube açoriano. Fábio Cardoso assinou um contrato válido por 5 temporadas até ao final da época 2025-2026. Natural de Águeda, onde se iniciou no futebol, o central de 27 anos e 1,87 m cumpriu toda a formação no Benfica até a equipa B dos Lisboetas, antes de jogar no Passos de Ferreira por empréstimo durante uma época e meia. Em 2017-2018 esteve no Rangers, da Escócia, e regressou depois a Portugal para representar o Santa Clara. No clube açoriano atuou por 95 jogos, tendo ainda apontado 11 golos. O defesa central espanhol da equipa secundária do Barcelona, José Marçá, está a ser dado pela imprensa espanhola como reforço do Sporting. O jovem de 19 anos está em final de contrato com a equipa da Catalunha, pelo que chegaria aos Leões a custo zero. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Sporting está a negociar com José Marçá. O central de 19 anos recusou a proposta de renovação do Barcelona e encontra-se livre para assinar por outro clube. O diário catalão avança mesmo que o jogador deverá viajar ainda esta semana para Lisboa, de forma a realizar os habituais exames médicos e firmar um novo contrato. A chegar-se a um entendimento, o jogador deverá assinar contrato válido por 3 temporadas, começando pela equipa B dos Leões, mas com vista para a equipa A. Produto da formação do Barcelona, José Marçá é um central canhoto que se estreou esta temporada pela equipa B dos Blaugrana. É ainda internacional pelas camadas jovens de Espanha. E o acordo entre o Arsenal e o Benfica está fechado. Nuno Tavares esteve hoje em Londres para assinar pelo clube inglês. O Benfica recebe já 8 milhões de euros e mais 2 milhões podem chegar por objetivos. O jogador deve já ser apresentado em breve. 11 anos depois, Bruno Alves está de regresso a Portugal. Após ter terminado contrato com o Parma, o defesa central internacional por Portugal foi apresentado nesta quinta-feira como reforço do Famalicão para a época 2021-22. Marco Silva é o novo treinador do Fulham. O contrato é válido por 3 temporadas numa operação com a chancela da Pro 11. O treinador português preferiu o Fulham por ser projeto de longo prazo. A experiência de Marco Silva na Premier League foi um dos motivos para que o clube inglês pensasse na contratação do treinador português. E agora vamos ao valor do euro e do real em relação ao dólar. 0,8426, 1,1867 para o euro, 5,01996 para o real.
E hoje as temperaturas não estiveram tão elevadas, mas todos os detalhes estão com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 79 graus, Filadélfia também com aguaceiros com 80 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 79 graus, Boston também com aguaceiros com 68 graus, Hartford também com aguaceiros com 71 graus, Danbury com aguaceiros com 73 graus, Miami com trovoada com 84 graus, Palm Coast também com trovoada com 86 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 83 graus, São Francisco também com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltamos já de seguida com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973-344-8888 e fique ligado ao futuro. Bem-vindos à linha aberta. Já sabe que pode contactar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor para que a comunicação possa realmente ser efetiva. E já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Senhor, daqui é novamente o António Nogueira, de Kearney. Peço desculpa pela segunda pergunta que faço esta semana, mas penso que é uma pergunta pertinente e que pode ser do interesse até de muitos dos nossos conterrâneos que estão para viajar, como eu, para Portugal. E a pergunta é o seguinte: o certificado do teste da vacina, peço desculpa, o certificado do teste da Covid para poder viajar
tem que ser pode ser apresentado na versão eletrónica ou é mandatório ou conveniente que esse certificado seja impresso e seja apresentado em papel? Não, o resultado do teste pode ser apresentado eletronicamente ou em papel. Eu prefiro eletronicamente porque uma pessoa vai viajar e já tem tantas coisas nas mãos e o telefone está sempre à mão, portanto, deve ser no e-mail que recebe do laboratório, só apresenta isso e é a maneira mais fácil e prática para viajar. Muito mais prática. Eu só tinha essa dúvida e concordo a 100% com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu lembro também para informar que crianças até 12 anos não necessitam de teste para entrar em Portugal, mas de regresso aos Estados Unidos terão que fazer teste. É obrigatório para todas as crianças com mais de 2 anos de idade. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite, Rick. Muito boa noite. Com quem falo, por favor? O José Domingos Louzeira. Senhor, como é que está? Franklin Square, New York. Então, Sr. Domingos, em que é que posso ajudá-lo? Olha, Rick, era só para fazer uma pergunta. Olha, eu tenho os formulários da tropa que o senhor me enviou há uns meses. Ok. Mas eu nunca os preenchi, nem enviei, porque eu não tenho a caderneta militar comigo. E então, estava a tensionar este tal, quando for a Portugal, preenchê-los lá e enviá-los de lá. Só que com a epidemia que anda aí, eu não sei se irei ainda a Portugal este verão, porque como isto está, e era para te contar, se um familiar meu me enviasse fotocópias da caderneta por e-mail, eu aqui poderia fazer o print e isso chegaria para juntar aos pares de enviar do Exército. É a maneira mais fácil. Diga a um familiar seu que tire uma fotografia, envia por e-mail. Quando chegar aqui, tira a cópia, portanto, faz o print-out do e-mail e adiciona junto aos documentos e é a maneira mais fácil. Sim, senhora. Prático, fácil, barato, só não dá a milhões. Ok. Diga, e eles vão-me pagar o atrasado? Porque eu já fiz... Sim. Há retroativos desde 2009, dependendo do tempo e do dia em que o senhor atingiu a reforma. Está bem. Outra pergunta, que é a última. E você acha, quanto é que eles vão pagar por mês? Eu estive numa zona de risco. Não, é um pagamento até $175 por ano. É um pagamento anual feito sempre em outubro. E quanto tempo é necessário enviar a aplicação antes que eles... Deve enviar o mais rápido possível. Agora até acredito que possivelmente já não vai a tempo para outubro, terá que esperar para o próximo ano. O próximo. Ok, Rick. Tá bom? Olha, obrigado. Obrigado, uma boa noite para si também. É assim, portanto, continuam muitos antigos combatentes com várias questões. Nós iremos possivelmente realizar outra campanha mais para outubro, quando muitos regressarem de um merecido período de férias. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Com Sandra. Olá, Sandra. Em que é que eu posso ajudá-la? Sr. Ricky, é o seguinte, eu naturalizei-me cidadã americana há coisa de 2 meses e acontece que esqueci-me de tirar o passaporte americano e vou viajar para Portugal no dia 4. Eu tenho que apresentar o passaporte americano à saída dos Estados Unidos? Ok, isto aqui é uma situação muito... É muito delicada. Vou explicar porquê. Porque a senhora não tem como é que, para entrar nos Estados Unidos, precisa de um passaporte. Porque é cidadã americana. Sim, mas eu estava a pensar tirá-lo em Lisboa. Pode tirar. Agora, o que eu recomendo a senhora fazer é o seguinte, é contactar com a Embaixada norte-americana em Lisboa para saber como é que poderá proceder a essa emissão do passaporte e que tempo é que vai demorar. Possivelmente vai ter que fazer uma marcação e deve fazê-lo imediatamente para que possa conseguir tudo isso antes de sair, ter tudo marcado. Porquê? Porque há uma opção
aqui, que é 72 horas antes de embarcar, portanto, se vai no dia 4 de agosto, não é verdade? Sim, sim. Portanto, a partir... Não, desculpe, 4 de julho. Depois da manhã? Sim, sim. Isso é um bocadinho em cima da hora. O que eu recomendo... É que disseram-me que não posso sair dos Estados Unidos sem ter o passaporte americano. Ok. A senhora, portanto, deve... Em que estado é que reside? Norte de Carolina do Norte. Portanto, tem que contactar a delegação do seu estado onde emitem passaportes e amanhã, porque amanhã é o dia 2 e sábado estão encerrados, ir fazer o apontamento primeiro, a marcação, deslocar-se lá, portanto, deve ligar imediatamente, já agora a seguir, porque há um número que pode ligar para depois, portanto, em horário normal, como uma emergência, tem que mostrar o comprovativo dessa emergência, que é o seu bilhete, portanto, devidamente autorizado, para conseguir ter um passaporte emitido amanhã. Porque há uma possibilidade, a senhora tem passaporte português, não tem? Sim, sim, tenho. Há uma possibilidade de sair com o passaporte português. Agora, na entrada, portanto, é que é o maior problema, porque sair, pode sair, está a perceber, não há problema nenhum, está a sair do país. Agora, entrar é que eu recomendaria a senhora levar a sua certidão de naturalização, toda a documentação, mas contacte imediatamente a Embaixada amanhã, a Embaixada de Portugal nos Estados Unidos. Eu faria e tiraria o passaporte de urgência para ir completamente segura, porque com a situação em Portugal não se sabe se será possível, no tempo em que a senhora lá está, tirar esse passaporte. Ok, muito obrigada. Obrigada, uma boa noite e boa sorte, está bem? Boa noite. E assim, portanto, é uma situação complicada. Não esperem pelo um dia antes. Eu sei que tudo acontece e muitas vezes nós nem nos inteiramos de todos os pormenores, mas os pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença numa situação como esta. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Olha, eu tenho uma pergunta. Eu já ouvi em vários programas de vocês que o teste para o PCR que era de graça. É verdade? Para sair daqui para... Portugal. Em Portugal? Não, daqui para Portugal. Sim, os testes são gratuitos, mas atenção. Se a senhora chegar, por exemplo, hoje a uma clínica e disser que quer um teste PCR com resultados hoje, possivelmente o que eles chamam o rush fee, você vai ter que pagar. Agora, se quer um teste no tempo normal, é grátis. Não, porque o meu tio foi fazer, ele viajou na terça-feira e foi fazê-lo no domingo e levaram $174. Porque é como apresenta o caso, minha senhora, está a perceber? Nenhuma clínica lhe vai garantir os resultados dos testes em 3 dias. A senhora chega a uma clínica e diz assim, olha, eu quero um teste para viajar, mas tenho que ter os resultados em 72 horas. Não, eles deram-no só na terça-feira. Não, repare, deixe-me acabar, por favor. Isto é muito importante que as pessoas entendam. A senhora chega a uma clínica qualquer e diz, seja onde for, olha, eu quero o teste PCR para ir para Portugal, mas preciso do resultado em 72 horas. Nenhuma clínica ele vai dizer assim, eu garanto-lhe isso. Só garantem pagando o rush fee. Agora, nós trabalhamos com várias clínicas que sabemos que elas conseguem o resultado. E eu vou dar nomes de clínicas. Por exemplo, aqui na Ann Street School consegue-se esses resultados. Na Ele foi ao 22. No 22, aí está. É comunicação. É como nós comunicamos com a clínica. Está a perceber? A comunicação é essencial. E se ele chegou lá e disse, eu quero que me garanta, a única garantia é pagando. Está a entender? Agora, ele não tinha que ir ao 22, portanto, pode ir a qualquer outra clínica e falando, apresentando o caso, não terá problema. Agora, se dizemos eu preciso e quero, pois aí eles cobram e têm o direito de cobrar. Porquê? Porque estão a responder ao serviço que o cliente lhe pediu. Ok, tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite para si. Boa noite.
Portanto, é muito importante saber com que linhas é que nos cozemos, porque ninguém está a roubar. Agora, quando chegamos e dizemos que tem que ser, é a comunicação que é fundamental neste caso. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Sim, boa noite. Sim, com quem falo, por favor? Fernando Rocha. Olá, muito boa noite. Em que é que posso ajudá-lo? Boa noite, Rico. É o seguinte, eu vou fazer 50 anos para novembro. Ok. E tenho que renovar a minha carta de condução. Só que é-me impossível ir a Portugal. Como é que eu posso fazer? Ok. Vamos voltar ao mesmo ponto. Por lei, o senhor não pode ter 2 cartas de condução. Ok? Agora, muitos portugueses querem ter a carta porque tiraram a carta, têm classes adicionais de pesados, profissionais, de moto na carta portuguesa e querem manter. Eu era só mesmo ligeiro mesmo. Correto. Portanto, o senhor não, pode estar com a carta caducada e quando for a Portugal renová-la lá. Aqui, através do serviço do consulado, poderá trocar a carta de condução se vai de vez para Portugal e isso está disponível. Agora, por lei, devido a um acordo bilateral entre os Estados Unidos e Portugal, você só pode ter uma carta, não 2. E até pode ter problemas deste caso. Imagine que o senhor vai para Portugal e está a conduzir com uma carta americana e tem cartão de cidadão com residência de Portugal. É um problema. Ou vice-versa, está a perceber? Com passaporte americano e com carta portuguesa. Como eu vou fazer 50 anos, ela é obrigatoriamente tem que ser renovada. Correto, o senhor pode renovar, pode estar expirada, houve agora uma prorrogação do tempo, não tem nenhum problema. Se expira este ano, pode fazê-lo para o ano, não tem problema. Mas, outra vez... Eu não sei quando é que eu posso fazer. Pois, pode contactar também uma escola de condução lá, mas não há garantia que eles possam fazer. Está bem? Ok, Rico, muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite para si. Bem, e agora vamos a um pequeno espaço comercial. Voltamos já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos para aquele tal momento especial que são os aniversários. E hoje temos 2. Noá Milheiro, 10 anos de idade, muitos parabéns. Ryan Silva, 3 aninhos, olha que carinha marota, parabéns, Ryan. Bem, e chegamos ao fim. Aparentemente ninguém se quer casar no dia 1 de julho, por qualquer razão, mas eu acredito que amanhã teremos muitos casamentos. Resta-me dizer que foi uma vez mais um prazer estar na sua companhia. Nós voltaremos, eu voltarei aqui amanhã, antes de um período de férias. Por isso mesmo, até amanhã, se Deus quiser, continuo na companhia da SIC Internacional SPT Television, com a telenovela Amor, Amor. Tenha uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.